Hoje é dia de livro versus filme. Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de leitura de A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes, e confrontar o livro com o filme. Já estava aqui na minha lista de leitura há muito tempo, eu tenho esse livro há anos e eu posterguei bastante a leitura dele, mas desde que a adaptação foi anunciada e, a estrela seria a Shailene Woodley, que eu amo o trabalho, eu fiquei bem empolgada para fazer a leitura, então eu acabei incluindo o livro na minha TBR da MLI. Foi a minha primeira leitura e hoje eu vou compartilhar com vocês como é que foi. A Última Carta de Amor é uma história que se divide entre duas protagonistas. Uma é a Jennifer e a gente conhece ela em 1965. A outra é a Ellie e ela está vivendo nos anos 2000. A Ellie, ela é uma jornalista e ela tá num ano muito difícil. Ela se envolveu com um homem casado, ela leva esse relacionamento que não é nem um pouco saudável contra ali os amigos dela que falam pra ela sobre como essa questão é ruim para a vida dela e de fato reflete no trabalho, ela vem negligenciando as matérias, ela que sempre foi uma jornalista muito boa, que escrevia matérias que acabavam atingindo ao público de uma maneira ali muito profunda, anda escrevendo coisas rasas, atrasando na entrega de matérias e tá sendo constantemente cobrada pela chefe. Tudo isso por conta desse relacionamento tóxico que ela vem vivendo com um homem casado. Um dia ela tá ali nos arquivos do jornal procurando algumas informações para uma matéria que ela tá escrevendo, quando ela encontra uma carta. Nessa carta, um homem fala para uma mulher que estará esperando por ela numa estação de trem, que se ela for, quer dizer que ela tá abandonando a vida dela toda para viver este romance que eles vêm tendo, e se ela não for, quer dizer que é um adeus. Logo de cara, ele percebe que essa mulher, no caso, seria uma mulher casada que teria que abandonar a família, e ela fica curiosa para descobrir como é que vai ser o desenvolvimento desse casal, o que que acontece, então ela vai numa busca ali desenfreada com a ajuda do Rory, que trabalha nos arquivos do jornal, para entender, encontrar mais cartas, tentar descobrir quem é esse casal. Do outro lado, a gente vai conhecer o casal, que é a Jennifer. Ela é casada com um figurão ali britânico, dono de uma grande empresa, só que ela não vive um casamento muito feliz, sabe? É aquele tipo de casamento que ele se encantou por ela, ele era um bom partido, a família dela ficou super empolgada, eles se casaram e desde então ela tá, levando a vida ali com a barriga, empurrando tudo com a barriga, acreditando que ela vive uma boa vida por ter dinheiro, por poder fazer o que ela quer. O livro começa quando a Jenny sofre um acidente de carro e ela fica desmemoriada. Na volta para casa, ela acaba encontrando essas cartas e a gente vai junto com a Jenny buscando por mais cartas. Então, tanto no passado quanto no presente, o livro gira em torno da busca dessas cartas, que vai desvendando cada vez mais o envolvimento da Jenny com o Anthony, que a gente vai descobrir quem é ao longo da trama. Então, tanto ela quanto a Ellie, estão tentando entender o que de fato aconteceu. A narrativa, ela é bem densa, porque a gente fica nessa curiosidade. O fato de que a Jenny perdeu a memória faz com que, muitos fatos fiquem ali apagados. E esse é um ponto interessante da história, porque, pra mim, pelo menos, gerou muito a expectativa de descobrir o que é que veria, de descobrir como é que a trama iria se desenrolar, o que aconteceu. E é interessante também porque as duas protagonistas, no começo da história especialmente, a gente não sente tanta empatia, já que as duas estão em relacionamentos que não são tão positivos. Uma traindo o marido e a outra, tendo um relacionamento com um homem casado. Então, assim, a gente meio que julga as duas ao longo da história, e o livro é justamente sobre a gente compreender quais são os poréns das duas relações, onde é que essas duas relações se encontram e onde é que essas duas relações ali se afastam. Eu gostei bastante da narrativa, eu acho que eu fui muito engabelada, sabe? Chegar no momento ali do plot, eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Como é que essas coisas vão se desenvolver? Eu acho que foi um livro que pra mim foi muito intenso, porque eu mergulhei muito na história, querendo descobrir mais, querendo compreender o que ia acontecer, sabe? Naquela ânsia para desvendar todos os mistérios que a trama abordava. Eu confesso que desde o livro eu já gostava mais da história da Jenny com o Anthony, que é de fato o ponto alto da história, A gente desenvolver a narrativa desses dois e também refletir acerca dos pontos sociais que a Jojo traz nesse livro, De como a mulher nos anos 60 era tratada como objeto do marido, quando a gente está falando ali de uma sociedade endinheirada, de como ela não tinha escolhas, de como em diversas situações ela era deixada de lado e ela
tinha que aceitar isso, de como o marido conseguia manipular ela da maneira que ele bem entendia, porque ele mandava em tudo ali, ela só era a senhora rica que desfilava com os carros, vestidos e bolsas pagos pelo dinheiro dele. Então, tem muito isso de como a mulher era vista como objeto, de como as mulheres ao redor dela ali achavam o máximo a vida que ela tinha, mas ela, que tinha perdido a memória, não compreendia muito bem essa vida. E ela percebe que a persona que ela era, né, antes desse acidente, não se identificava muito com quem ela era depois do acidente. As vontades não eram as mesmas, os gostos para roupas, enfim, lugares, não eram os mesmos. Então isso também faz ela questionar quem era ela e em que momento da vida ela deixou de ser essa garota que ela é depois do acidente e se tornou aquela mulherona, né, que todo mundo comentava que ela era. A Ellie, por outro lado, vai ficar obcecada por essas cartas também, porque ela se enxerga muito na Jane a partir do momento em que ambas estão vivendo ali relacionamentos extraconjugais. Então, ela quer, eu sinto que no começo do livro, encontrar uma desculpa para o fato de que o relacionamento dela com um homem casado é perdoável porque existe amor. Só que conforme ela vai encontrando e descobrindo mais do relacionamento da Jennifer e do Anthony, ela percebe que esse relacionamento dela, na verdade, é um puro fracasso, sabe? As coisas não são como ela imagina e não existe todo esse primor do relacionamento como ela vê no relacionamento entre Jenny e Anthony. O livro, ele é bem intenso nas duas personas, mas eu acho que o relacionamento da Jenny é mais interessante. A Ellie, ela fica ali meio que em segundo plano e ela é como se fosse a gente lendo o livro, sabe? Aquela pessoa que vai pegar a história do casal protagonista e colocar na vida da gente e tentar compreender onde é que essa história se encaixa no nosso dia a dia. Nas mudanças de capítulos, a gente tem várias cartas de grandes personalidades, cartas de amor anônimas, então é um livro que realmente entrega o sentimento, é pra ser sentido. E a adaptação cinematográfica é muito interessante também. É um filme de 1h50 que está disponível na Netflix, foi lançado ontem, e ele tem essa dupla aí narrativa também, né, nos anos 60 e nos anos 2000, trazendo até o dos anos 2000 mais para 2019, aparenta ali a narrativa da história. É protagonizado pela Shailene Woodley, pelo Callum Turner, pelo Joel Alwyn e pela Felicity Jones. São os personagens centrais da história. Só que tem uma grande mudança no presente, na relação da Ellie, que eu acho que fez com que perdesse muito do sentido da história ser narrada por duas protagonistas, sabe? Neste filme, a Ellie, ela não tá em um relacionamento com um cara casado. Então, o que eu senti no livro que fez com que a Ellie ficasse muito obcecada pelas cartas era que esse, né, relacionamento ela conseguia se identificar. No filme também não existe a Ellie com problemas ali com relação ao emprego, então não tem toda essa busca dela, esse grande reconhecimento que ela tem, né, dentro do livro, com relação às problemáticas que esse relacionamento estavam trazendo pra ela, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu acho que isso deixou as duas histórias muito separadas, sabe? Eu não consegui sentir uma conexão entre a jornalista e a Jenny que fizesse com que ela ficasse tão obcecada pela história, que fizesse com que ela fosse buscar tanto por mais cartas, pra descobrir o que aconteceu com esse casal, e que ela tirasse daquilo ali uma noção tão grande de, né, enfim, do amor, de relacionamento, algum aprendizado mesmo. Eu senti que ficou muito, assim, leviano essa ligação entre as duas personagens, e essa profundidade de ligação entre as duas personagens é o que pra mim no livro faz muito mais sentido, deixa a trama muito mais preenchida, sabe? Além disso, o plot final da história, ele também é modificado. Eu sinto que tinham várias questões aqui no livro, assistindo ao filme, que precisavam ser mudadas mesmo, sabe? Aquelas coisas da literatura que às vezes flutuam para outros ambientes, coisas que são muito difíceis de acontecer, situações muito inusitadas, o dedinho do destino ali que é muito perspicaz e que no filme não existe. Então essas mudanças eu achei muito interessantes, mas as mudanças relacionadas à personagem Ellie especificamente, eu acho que fizeram com que a história das duas personagens, a ligação entre elas, fosse quebrada, e pra mim isso não fez muito sentido. Mas ainda assim é um filme muito interessante. Pra você que talvez não tenha lido o livro e ficou curiosa acerca da história, pode ser que seja um filme que você não vai sentir falta de nada, que seja completo, sabe? A fotografia é muito interessante, eu gosto muito inclusive da diferença de fotografia, das partes que são em 1965 e das partes que são em 2019, 2020 mais ou menos.
menos. Eu acho que isso foi muito interessante. A trilha sonora também tem essa mudança, faz com que seja muito intenso, né? A gente consegue se entregar bastante para as duas partes da história. Amei-se muito os anos de 1965, confesso, o de 2020 eu fiquei meio fingindo que não estava acontecendo, querendo que ele passasse para chegar no final. Mas o final do filme também foi muito emocionante e trouxe toda a carga emocional que a gente tinha no final aqui, mesmo que a parte do plot tenha mudado. E eu achei até que ficou sem plot a história, sabe? Porque no livro tem uma grande tensão ali do meio pro final, né? Uma grande questão que acontece que deixa a gente naquela tensão pra descobrir o que de fato aconteceu. E essa tensão não aconteceu no filme. Então, eu confesso que assim, apesar de ter gostado bastante do filme, eu achei que ele foi muito lento, sabe? Eu achei que demorou demais para as coisas acontecerem porque não tinha nenhuma grande tensão do meio pro final pra você ficar naquela vontade que era uma tensão que existia no livro. Então, foi um bom filme, mas eu não tenho certeza se foi uma boa adaptação. Pode ser que tenha gente que tenha amado muito, mas eu não rasguei toda a seda. Se tivesse sido só 1965, talvez eu estivesse aqui debulhada em gritos, mas eu acho que a parte de 2020 perdeu o sentido e tinha muito também, então assim, né, gente, fiquei um pouco dúbia com relação a como foi essa interação. Mas, no geral, é uma história que eu indico pra vocês, pra quem ama romance, pra quem gosta de romance que dá uma vistadinha no passado, pra quem gosta de romance com essas ligações através de carta. É muito lindo, é muito intenso e é muito interessante como a gente vai compreendendo os personagens ao longo da narrativa, sentindo o que eles estão sentindo e se colocando no lugar deles também. Então, se você já leu o livro, assistiu o filme, me conta aqui o que você achou, se sua opinião discorda da minha, se você concorda com o que eu disse, eu vou adorar saber. E é sempre legal também pra gente poder conversar um pouco mais e, né, criar aí novas personas e novas ideias acerca do que a gente tá falando. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreve, ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau!